O dia que a noiva contratou um pacote de noivos pra eu atender ela, e chegando lá, tinha mais 6 pessoas e ninguém me avisou, né? Bom, essa é a parte 2. Se você perdeu a parte um, é só voltar um vídeo. Enfim, no primeiro questionamento do valor, para quem ninguém tinha marcado nada, me falaram de última hora, faltava pouco menos de 3 horas para o horário da cerimônia, ainda tinha que maquiar 6 pessoas. Eu só disse assim: tá ruim para vocês? Beleza, pego minhas coisas e vou indo. Aí, beleza. Decidiram que iam fazer, começaram a querer botar a banca. Gente, tinha uma menina que queria uma técnica super detalhada, com um semi-cut e ainda tinha um delineado, enfim. Então, assim, era uma técnica com um grau de dificuldade maior, que requer um pouco mais de cuidado, de atenção, de detalhes, e a gente não tinha tempo para isso. A gente tinha tempo para maquiagens clássicas, maquiagens ali de atendimento, né? Enfim, obviamente que nessas situações eu sempre vou prezar para uma pele muito bem feita, para que dure muito, certo? E para produtos mais resistentes, para caso a pessoa se emocione, que é muito comum em casamento, chore, alguma coisa do tipo, a maquiagem não vai derreter toda. Pois bem, queriam botar banca, queriam ficar escolhendo vários tipos de técnicas, várias coisas, e não tinha tempo. Aí o que eu falei? Olha, se vocês quiserem chegar depois da noiva, dá certo. Agora, se vocês quiserem estar lá para ver a noiva entrando, não dá para ficar escolhendo muito. E nisso a noiva falou: gente, bora, vocês estão atrasando muito, agiliza. Aí, beleza, fui maquiando elas, né? Fui conseguindo conciliar ali, fui maquiando. E aí, quando chegou na última abençoada, tipo assim, a noiva já estava pronta, estava ali mesmo só esperando essa última abençoada. E aí, ela me inventa que não tinha gostado do penteado que o rapaz tinha feito nela. Diz que queria mudar, não sei o que lá. Nisso, o penteadista também já estava de saco cheio, porque ele também não tinha sido avisado que ia ter mais penteados para fazer. Então, o que que fez? Fez o que dava. Mas a menina estava, e tipo assim, literalmente para mim era uma menina, porque 18 anos, 17, 18 anos é uma menina, né? Tava botando muita banca que se não fizesse o penteado do jeito que ela queria, ela não ia entrar, porque eu acho que ela era uma dama, uma coisa assim que ia ter que entrar lá, porque a cerimônia deles era um pouco diferenciada. E aí tinha essas daminhas, né? E ela ia ser uma das damas que ela ia entrar. Eu não sei se ela ia entrar com aliança ou era com a Bíblia, alguma coisa assim. E aí ela frescou com o negócio do penteado e eu tentando maquiar ela e ela se virando e mexendo. E aí o penteadista foi tentando ajustar o que ela queria. Ajustou quando ela viu. Ela parece que não gostou muito também, mas também o penteadista, ó, tocou, começou a catar as coisas dele pra ir embora. E eu já tava pra fazer o mesmo. Gente, quando eu tô terminando, aí ela disse que não queria cílios postiços, né? Aí eu, tudo bem. Gente, eu tava insistindo em nada. Tudo pra mim tava ótimo. Tava fazendo já e tudo tava bom. Quando eu fui pra aplicar o fixador, ela falou assim: é, como que é esse fixador? Ele tem aquele cheirinho de álcool? O fixador que eu uso desde sempre, desde Peroso. Aí eu falei que tinha sim, tinha um cheirinho de álcool, mas era só ficar com o olho fechado que eu aplicava que tava tudo certo. Aí ela pegou e falou assim: ah, é porque eu não gosto dessa fragrância. Eu, tá, tudo bem, então fica sem fixador. Aí ela falou assim: ah, mas se ficar sem fixador, a maquiagem vai sair muito rápido? Eu disse: não, a maquiagem não vai sair muito rápido, mas obviamente que tacando um fixador desse aqui, a tua maquiagem vai durar mais, vai ficar mais resistente. Ele cria uma película na pele, que fica praticamente impermeável à maquiagem, então ele vai durar muito mais. Aí ela: ah, então aplica. Beleza, apliquei. Quando eu tô catando minhas coisas, ela vai e me pede ajuda pra vestir o vestido dela. Porque o vestido dela também era mais princesinha, assim, porque ela era uma das pessoas que iam entrar lá, né? Beleza. Aí eu disse: olha, eu tô sem tempo agora, não tem como eu te ajudar a vestir o vestido. Gente, sabe aquele tipo de pessoa que acha que as pessoas que são prestadores de serviços são empregados? Aí eu fiquei pensando, uma menina de 17, 18 anos que já vai crescendo com esse pensamento, vai dar a alguém na vida, alguém decente na vida? Porque não é possível. Aí ela pegou, me vira e fala assim: mas você não tá sendo paga para isso? Aí eu disse: não, querida. Soltei logo um querida, sinal afrontosa mesmo, porque eu já tava de saco cheio mesmo, tá? E aí eu falei assim: não, querida, eu fui paga pra ajudar a vestir a noiva, fazer as fotos com a noiva.
fui paga para fazer a maquiagem de vocês, mas eu não fui paga para vestir ninguém. Detalhe, nem a meia calça que tinha que vestir, ela queria vestir sozinha porque ela estava com uma unha enorme e ela estava com medo da unha rasgar a meia calça, o que poderia acontecer. Mas nem a meia calça bonita queria vestir. Queria que eu vestisse a meia calça nela. Ai, meu Deus. E aí eu falei que eu não ia vestir. Simples assim. E olha, gente, que para eu perder a paciência, principalmente nesses casos de atendimento, tem que frescar muito o meu juízo, sabe? Tem que frescar muito. E eu falei que eu não ia vestir a minha calça nela. Falei que eu não ia ajudar ela a vestir o vestido. Ai, Maria, mas o que que custava? Custava que eu já estava atrasada para o meu compromisso. Custava que ninguém tinha me contratado para aquilo dali. Eu não tinha sido avisada para aquilo dali previamente. Estavam botando mó banca para pagar o valor da maquiagem. Mesmo depois que tinham concordado com o valor, na hora de efetuar ali o pagamento, ficaram tentando me indigar ali um desconto e eu dizendo que eu não ia dar o desconto. A noiva, que eu tinha sido, né, contratada previamente para vestir a noiva, para fazer todo aquele atendimento, já estava pronta, linda, maravilhosa, só e a noiva estava esperando as bonitas terminarem de se arrumar, para vocês terem uma ideia. Então, assim, quando eu falo que quem é noiva tem que ver quem vai estar com ela no dia do dia de noiva dela, é disso que eu tô falando. Porque dependendo de quem você vai chamar para estar com você naquele dia, você vai ter dor de cabeça. E não um dia maravilhoso como você imagina. E essa menina, Maria, tu ajudou ela a vestir? Não, não ajudei. Botei meu pezinho na parede, fui catando as minhas coisas e ela ficou, sim, tentando me ofender a todo custo, tá? Tentou. E se vocês querem saber também, ninguém disse nada. Em momento algum, nenhuma das pessoas que estavam lá, nem a mãe dela, que também estava lá, que também foi maquiada, nem a noiva e nem nenhuma outra pessoa chamou a atenção dela e falou que aquilo que ela estava fazendo era errado. Que era tipo assim: ah, mas tu não foi paga para isso? Eu nunca vi a pessoa que ganha para isso e ficar se negando a fazer o serviço. Sabe? Esse tipo de até que chegou um momento que eu falei assim: Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tenho é pena. Só falei isso, cadê minhas coisinhas e fui. Porque teve coisa até, gente, que eu joguei de qualquer jeito dentro da mala, porque eu já tava literalmente para sair correndo de lá. E aí ela ficou tentando me ofender desse jeito, que eu ficava querendo botar banca, que era por isso que hoje em dia tinha muita gente desempregada, que não tinha serviço, que não tinha atendimento, porque ficava querendo escolher o que que ia fazer, que era paga pelo serviço e não fazia o serviço direito, sabe esse tipo de coisa? Eu poderia ficar batendo boca lá com ela? Poderia. Mas, ai, gente, preguiça, não dou palco, não. Então, eu só disse, ai, tenho uma pena. E catei minhas coisas, virei minhas costas, deixei ela falando lá sozinha. E nisso, eu não sei também se simplesmente os outros lá ignoraram, porque já estavam acostumadas de ela ser assim, ou se eles não ligam mesmo de ela ser assim, mas estava todo mundo fazendo alguma coisa, uma vestindo uma roupa, a outra colocando um acessório, não sei o quê, a noiva estava ali mexendo no celular, mas estava já praticamente todo mundo pronto, esperando só a princesa ficar pronta. E foi isso, mas me conta aqui, já aconteceu algo parecido com vocês? Porque nessa situação da pessoa ficar agindo dessa forma comigo e até com outro prestador de serviço que eu já presenciei, não é a primeira vez, tá? O que mais tem em atendimento, principalmente a domicílio, não vou generalizar e dizer que é todos, porque eu já fiz atendimento a domicílio, que eu fui super bem tratada, enfim, bem acolhida, exaltada, e tipo, nossa, que trabalho impecável, que trabalho maravilhoso. Mas já teve muitas pessoas que contrataram um serviço a domicílio que ficava destratando a gente, como se a gente fosse empregado. Para vocês terem uma ideia, já teve atendimento a domicílio que a pessoa queria que eu secasse o cabelo dela, sendo que eu não fui contratada para secar o cabelo dela. Tá entendendo? Tipo,